essa mentalidade do sucesso, você veio aqui hoje para ouvir sobre isso. E por isso, eu queria convidar, nesse momento, o Dr. Carlos Henrique Vantes, para estar falando com vocês a respeito do assunto. Vou te falar uma coisa. Quem aplaude, atrai. Você vai atrair para você uma mentalidade de sucesso. Eu posso te afirmar isso. Vou me apresentar um pouco para aqueles que não sabem como minha vida começou e para quem sabe possa relembrar um pouquinho. Eu tenho 61 anos de idade e trabalho desde os 13 anos de idade. 13 anos de idade. Talvez quando alguns de vocês estavam jogando bola, eu estava trabalhando. E aos 14 anos eu conheci aquela mulher que estava aqui. E aí eu falei para aquela mulher, para aquela menina no caso, né? Falei assim, eu vou me casar com você. Eu vou ser rico e vou me casar com você. E a primeira parte eu cumpri rápido. Eu me casei com ela. A riqueza ela estava esperando, mas chegou, né, amor? E ela acreditou nisso. Que bom que ela acreditou nisso, né? Me fortaleceu e nós, juntos nessa caminhada, vamos fazer em janeiro próximo, né? 42 anos. Ela disse que eu arredondo sempre para cima, mas já na expectativa de que vamos chegar aos 42 anos. 42 anos de casado, 7 anos de namoro, e nós nascemos já praticamente namorando, né? Para dizer, você somar tudo aí, né? Ela já apresentou nossa família. E como é que eu pensei em ficar rico? Pensei em ficar rico trabalhando. Família muito humilde, família pobre. Meu pai, soldado da Polícia Militar. Faltando um mês para o meu nascimento, meu pai ingressou na Polícia Militar em 1963, como soldado. E meu pai ingressou numa época em que não havia promoção, salvo por concurso. E meu pai só tinha 5ª série primária. E ele, um homem digno, está vivo até hoje, 86 anos, um homem que ensinou muito para mim e para meus irmãos. Nós éramos 3, infelizmente, né? Um partiu, mas ele ensinou muito para a gente. Ensinou dignidade, ensinou caráter, ensinou que não se deveria levar para casa nem um quilo de carne que não fosse comprado com seu dinheiro. E para isso tem que trabalhar. A parte do estudo, como ele não conhecia, ele entendia só até onde ele conhecia. Ele só podia entregar aquilo que ele sabia entregar. Ele só tinha até a 5ª série. Então, quando eu terminei o 2º grau, na época 2º grau, né? Ensino médio, ele virou para mim e falou assim, meu filho, foi até aqui. Você já estudou mais do que eu. Daqui para frente eu não consigo te ajudar. Que seria a faculdade. Mas não foi por ruindade dele. Ele não conhecia. Era muito distante. Eu falo para ele, ele hoje fala, ele fala assim, meu filho, eu não tenho quase nada para deixar. Eu falei, como não, cara? Você tem um legado tremendo que você já deixou para a gente. Você já transferiu esse legado não só para os filhos, mas também para os seus netos e até para os seus bisnetos. Você já transferiu isso. Mas tudo isso, gente, todo esse começo, né, eu comecei numa oficina de automóveis, como ajudante de pintura, e em pouco tempo eu resolvi que eu seria o dono da minha oficina. Pouco tempo, quando eu falo, com 15 anos de idade. Eu comprei um compressor e uma pistola de pintura, e fui dentro da garagem do meu pai e comecei a pintar um carro de um corajoso que me deu para pintar. O carro ficou horrível. 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 O primeiro carro que eu pintei ficou horrível. Mas eu entendi que eu precisava melhorar. Eu tive a coragem de comprar um compressor com 15 anos de idade e começar a pintar um carro. E quando não existia esse monte de lava-jato na rua, eu comecei a lavar o carro dos vizinhos, até da minha família, meus parentes que tinham carro. Não era muita gente que tinha carro não, mas quem tinha carro, porque eu queria aprender a dirigir. Então o camarada, meu tio, deixava o carro lá e eu manobrava o carro dele para lá e para cá para aprender a dirigir no carro dele. E eu aprendi a dirigir. E com 16 anos eu comprei um carro, eu vou falar o nome do carro. Quem souber o nome desse carro vai se entregar. Quem rir vai se entregar. Não ria. Eu comprei um carro manguia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bastante gente conhece carro manguia, né? Quem não conhece, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não sabem, vocês estão perdendo. Era um carrão. Só que já era velho naquela época. Imagina, hoje seria um carro antigo. Se eu não vendesse, hoje eu teria um carro antigo muito caro, né? Eu comprei um carro manguia todo podre. E peguei a Luciene para passear. Sem carteira de motorista, sem nada. Teve uma época muito engraçada que eu comprei um carro chamado Maverick. Lembra disso? Só que eu não tinha dinheiro para comprar um Maverick bom. Eu comprei um batido. Ele era totalmente acabado do lado esquerdo.
um ônibus, algum carro grande, pegou ele do paralama dianteiro até o traseiro, não abria a porta, não fazia nada. Era todo amassado. Só abria do lado direito. Lado direito, bonitinho. O que eu fiz? Fui lá para passear com ela, não podia fazer isso sozinho, né? Então ela era amiga das minhas primas. Chamei minhas primas todas para passear no carro e mandei todo mundo entrar pelo outro lado. Porque elas não sabiam que o carro estava batido daquele lado. E assim nós começamos a nossa vida. E aí eu ingressei na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro aos 19 anos de idade, também como soldado da Polícia Militar. E em 93, para encurtar essa parte, eu fui acidentado através de um disparo de arma de fogo, num confronto. Vanessa tinha, nessa época, 93, não posso falar, ela estaria, não posso falar a idade dela, mas ela já era nascida, pronto. E eu sei que ela foi me visitar lá, ela não deve lembrar disso, ela era muito pequenininha, mas conseguiram passar com ela para ela entrar no HPM, e quando ela me viu ali, ela começou a chorar. Já mesmo pequenininha, né? Me deu o pai ali, né? Tal, ferido. E aquilo ali me trouxe a minha aposentadoria precoce, aos 30 anos de idade. 31 anos, para ser mais preciso. E eu ouvi de uma pessoa o seguinte. A pessoa falou isso para mim com muito carinho, tá, gente? Com a mentalidade dele, ele falou assim para mim: que bom, não o fato de você ter sido baleado, não, você está em casa, você está em casa. Você está bem, está se recuperando, mas vai se aposentar. Você já tem uma casa, tinha construído uma casa em cima da casa do meu sogro, e tinha uma Brasília velha na garagem. Ele falou assim: que bom, você não precisa fazer mais nada agora. É só curtir. Você não vai. Eu olhei para ele assim e falei: como assim? Eu com 31 anos de idade, eu vou ficar aposentado? Não tem condições. Aí eu peguei aquela palavra de forma contrária. Eu falei: não vou aceitar isso para minha vida. E eu peguei aquilo ali e falei: não dá. E fiquei pensando em o que eu vou fazer. Eu não vendi a casa, foi quando eu me tornei um advogado. E quando eu me formei, não tinha ninguém na família advogado, não tinha nenhum contato com advogado, era uma coisa também muito distante para mim. Eu falei assim: vou abrir escritório aonde? Aí os amigos: abre no centro da cidade. Eu não conheço ninguém lá. Eu morava num bairro que fica ali próximo onde o pastor Josué morava, né? Quem conhece o pastor Josué sabe que ele fala muito isso. Ele morava em Marechal Hermes, que fica entre Ipanema e Copacabana. Eu morava em Guadalupe, que é logo depois ali do Leblon. Muito bem. Então, Guadalupe era um bairro, né? Nós somos bairristas, né? Então, nós fomos nascidos e criados ali. Eu falei: é aqui que eu conheço as pessoas. É aqui que eu vou abrir meu escritório. Eu abri um escritório num centrinho comercial, lá em Guadalupe. E assim, Deus foi muito bom. Fala assim: você teve sorte. Fala. A sorte nunca me encontrou parado. Ela sempre me encontrou trabalhando. Eu tive sorte, sim. Mas é porque eu estava trabalhando e ela me alcançou. Se você estiver fazendo alguma coisa, a sorte chegar em você, ela vai te encontrar. Se você estiver à toa, ela vai embora. Sabe qual foi a sorte que eu dei? Juizado Especial Civil, chamado também Pequenas Causas, para quem o leigo chama de Pequenas Causas. Ele se instalou ao lado do meu escritório. 22º Juizado Especial. Quando ele se instalou ali, ele pegou 2 salas anteriores a minha. O shopping me chamou, eu não tinha cliente, não tinha ninguém, só tinha minha esposa lá comigo, e eu comprei 8 computadores. Nós vendemos um carro que nós tínhamos, eu montei a sala com 8 computadores, não tinha ninguém. E aí, 2 salas, a nossa, e eles queriam o restante para poder crescer. E o shopping me chamou. Falou: doutor, vamos tirar esse seu escritório daqui, vamos te dar um escritório lá perto do... Tinha um banco Bradesco lá dentro, lá perto do Bradesco. Falei: não, mas nós vamos montar a sua sala lá. Não, eu quero aqui. Mas o juizado vai embora. Eu falei: lamento, arrisquei. O juizado me pulou e alugou mais 6 salas para o lado. Eu fiquei dentro do juizado. Fiquei dentro do juizado. As pessoas chegavam para entrar no juizado e entravam no meu escritório. Tem um tal de primeiro atendimento, né? Que atende as pessoas no direito do consumidor. Então, abria 10 horas da manhã. Então, o shopping mantinha as pessoas na fila, lá fora. Era um negocinho pequeno, era um shopping grande, até 10 da manhã. E aí eu fui lá no segurança, fiz amizade com ele, um colega também, um PM da antiga, né? Um 10 mil da vida lá, um RG 10 mil da vida. Chamei ele, falei: companheiro, abre esse negócio mais cedo aí, cara. Não, mas abre isso aí, cara. Ó, 8h30 meu escritório está pronto. Chamei minhas colegas da faculdade, uns colegas, as meninas também, que não tinham passado na prova da OAB. Coloquei para trabalhar. E ali, quando dava 9, 9h30 da manhã, já tinha café, o ar-condicionado estava gelado e a porta do shopping abria. As pessoas entravam correndo para ser o primeiro a ser atendido no meu escritório. Em um ano, eu coloquei 1.700 processos para dentro do escritório. E ali nós fizemos a nossa vida, né? Por que isso?
porque a visão do advogado que eu tinha era associada à visão do empreendedor. Não era uma visão de advocacia comum. Tudo que você for fazer, você é um empreendedor, você é um vendedor. Você vende. Não, eu não vendo, eu sou seletista. Você vende. Você vende. O que você fizer na vida, você vai estar vendendo. Você vai estar vendendo. E assim nós começamos, depois abrimos escritório aqui na Barra, e daí nós não paramos mais. E nesses 25 anos de advocacia, eu não fiquei um dia sequer sem falar de direito. Não fiquei. Tenho aqui o Moisés, né, que está ali atrás. Moisés foi meu sócio por um tempo, né, Moisés? Não me aguentou. Não me aguentou. Tem aqui a doutora Raquel também, chegou para mim ali com 26 anos de idade, né? 23, né? Agora está com 50 e quanto? Não, brincadeira. E ela realizou o maior sonho da vida dela. Nós estamos aqui para falar sobre mentalidade do sucesso. Qual foi a expectativa que você entrou aqui? Durante a semana, você achava que ia ser assim? Algumas pessoas me perguntaram assim, como é que vai ser lá? E dá a impressão que poderia ter, né? É que seria uma coisa assim, sei lá, ele vai falar um negocinho ali e tal. Não, eu trouxe você aqui para mudar a sua mentalidade. Não só a sua. Você vai levar isso para a sua casa, para a sua família, para o seu ecossistema. Você vai levar isso para o seu ecossistema. Eu tenho certeza disso. Vamos então dar início. Mas nós vamos fazer um acordo primeiro. Que é o acordo do mosaico. Esse acordo diz o seguinte: você não vai tirar nenhuma conclusão até o final da palestra. Até o final do evento, por favor. Porque nós vamos ter mais 2 palestras posterior a minha. Tá? Então, antes de acabar, você não vai tirar nenhuma conclusão. Ah, foi ruim, ou tá bom demais. Ah, eu aprendi. Ah, eu não aprendi nada. Ah, isso eu já sabia, isso eu não sabia. Abra só o seu coração, combinado? Temos um acordo? Beleza. Então, vamos começar. Preciso primeiro dizer e dar crédito, né? Eu sou mentorado do Paulo Vieira, né, da Febracis. Eu fiz o método CIS, fiz o curso de inteligência financeira e estou fazendo agora um curso chamado Jogo de Gente Grande. Nós temos uma aula por mês com o Dr. Paulo Vieira, né? O Dr. Paulo Vieira é o criador do método CIS, né, que é o Coach Integrado Sistêmico. E eu confesso a vocês que eu tenho aprendido bastante nas aulas que nós temos passado por lá. O método CIS, alguém aqui já fez o método CIS? Conhece? Alguém conhece o método CIS? O método CIS é algo assim fantástico. Eu não sou vendedor dele ainda. Não sou ainda nenhum palestrante da Febracis ainda, mas não estou lá à toa. E a Luciene já falou aqui sobre o João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem crê nisso? Você crê que a vida tem que ser vida em abundância? Não tem graça, gente. Você veio aqui só para pagar conta? Era um pensamento que eu tinha. Quando chegava ao final do mês, e eu conseguia terminar o mês com as contas pagas, eu ficava muito alegre. Quem fica alegre quando termina o mês e as contas estão pagas? Pagou as contas, tá bom, né? Ridículo isso, gente. Ridículo isso. Você tem que ter dinheiro, mais do que isso. A abundância é justamente isso, é você ter mais. É mais. E para que mais? Você vai entender por que mais, tá bom? Mas nós vamos falar de uma coisa que às vezes não, sempre vai nos impedir, de prosperar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom é um cumprimento que os judeus transmitem um para o outro. Isso não significa apenas bom dia, boa tarde, boa noite. Shalom, ele desautoriza o caos na vida do outro. Desautorizar o caos é acabar com aquela bagunça que às vezes tem na nossa vida. Todo mundo aqui sabe que precisa cuidar do corpo físico, indo para uma academia, fazer um exercício físico. Todo mundo aqui sabe, não sabe? E por que nós não vamos? A maioria, né? Por quê? Ah, não tenho tempo. Ridícula essa resposta. Tem tempo, sim. É só priorizar. E aí eu vou falar uma coisa que foi na minha vida durante muito tempo. E graças a Deus acabou. Cuidar da alma. Cuidar das emoções. Para que eu vou fazer isso? Havia um tempo em que eu
não conhecia, né, a palavra de Deus, e a palavra de Deus também não proíbe você de beber, mas depois que você conhece a palavra de Deus, você perde a vontade disso, tá bom? Mas havia um tempo em que eu bebia. E eu precisava de terapia. A minha terapia era no botequim. Eu achava que estando ali, tomando uma garrafa de cerveja, saía dali curado. Na verdade, saía anestesiado. Muita gente está perdendo a vida por força desse pensamento. Se você tem um corpo saudável, você tem um espírito saudável, mas você não cuida das suas emoções, você não cuida da sua alma, você é só um corpo bonito andando pela rua, talvez até com um espírito que você está cuidando dele, mas você não está unindo isso, porque as suas emoções estão prejudicadas. Se você cuidar das suas emoções, você vai conseguir equilibrar e cuidar do seu corpo e da sua alma, e vai juntar os dois, e você vai começar a prosperar. O que está quebrado, faltando ou fora do lugar na sua vida? Tem uns quilinhos a mais aí ou a menos? Às vezes a menos também é ruim. Tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e ainda não fez? Tem alguma lâmpada queimada na sua casa que você não trocou? Vocês já passaram ali na linha amarela e repararam algumas casas que tem ali? Não, todas. Só no tijolo? Quem já reparou isso? Lá, quase na Penha, por ali, fica bem colada a linha amarela ali. Você passa ali, você só vê o tijolo. Mas você vê a antena da Sky. Se você olhar direitinho, você vai ver que tem um carro na porta. Você vai ver aquela pessoa daquela casa com um telefone bom, às vezes até com iPhone, pode até não ser do momento, mas você está falando isso o quê? Que eles não podem ter? Claro que pode. Mas são as prioridades. Sabe por que eles não embolsam a casa por fora? Vocês têm noção? Para que ninguém veja o que está acontecendo. Se ele ganhou dinheiro, se ele não ganhou dinheiro, se ele tem dinheiro para fazer, ele opta em ter um carro, em ter uma moto, às vezes tem uma moto para cada um dentro da casa, às vezes tem uma boa bicicleta, né? Pode ter, não tem nada contra isso não, são prioridades, mas o caos fica instalado ali, eles preferem ter aquela casa daquele jeito do que fazer o serviço que tem que ser feito. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? Fala aqui para os homens. Quem gosta de levantar de manhã e dobrar a coxa, esticar o lençol e... Quem gosta? Homem. Quem gosta? Gosta. 1, 2. Eu achei 3. Mas também não? Tá. O que acontece? Eu perguntei para os homens, porque eu vou falar de mim. Eu não entendia isso, gente. Se eu vou deitar de novo daqui a pouco, à noite, né, mais tarde, para que vai ter que arrumar isso, gente? E eu via na minha mãe, né, 3 homens em casa, e minha mãe ainda falava assim, nordestina e tal, tem que fazer a cama. Eu falei, a cama está feita. Tem que fazer a cama. Não entendia essa fazer a cama. E assim, carregava essa coisa comigo. Gente, se a gente não consegue arrumar nossa cama de manhã ao levantar, imagina o restante do nosso dia. Então, eu vou te dar uma sugestão aqui. Comece visitando o seu quarto. Arrume tudo que estiver faltando, quebrado e fora do lugar. Depois você vai em todos os cômodos da sua casa. Chama seus familiares que moram com você. Visita os cômodos. O que está faltando? Quebrado, fora do lugar. Quem tem filho, se alguém tiver filho pequeno, alguma coisa. Como é que está a arrumação disso aqui? Eu tenho visto aí crianças que vêm, joga tudo aqui, brinca ali, joga tudo ali, brinca ali, joga tudo ali, e a mãe depois e o pai sai catando porque o filho não pode catar nada. A criança hoje só chora se tu tirar o celular dele. Só chora se tu tirar o celular. Nós precisamos rever isso aí. Então nós precisamos, gente, dar o primeiro passo para a nossa prosperidade. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E a mesma coisa na empresa. A mesma coisa que você leva da sua casa, você vai levar para a sua empresa. Olha esse ambiente. Olha esse ambiente. Olha esse carro. Olha esse carro. Eu conheço um amigo, né? Que outro dia eu conversei com ele sobre isso. E aí eu fui entrar no carro dele e não deixou. Ele falou, não. Aí, por que não? Você não vai entrar no meu carro, não. Aí eu forcei uma barra, fui lá ver o carro dele. Não dá para entrar mesmo não, gente. Tinha lixo para tudo quanto era lado. Eu falei, bom, pelo menos você não joga na rua, né? Mas ali tinha lixo ali de meses. Tinha lixo ali de meses. Olha esse ambiente de trabalho.
Você acha que é possível você trabalhar num ambiente desse? No início dos anos de 1900, pesquisadores foram até o Canadá e lá foram estudar os castores. E a pele do castor aquece, é legal. E eles compravam isso lá para levar lá para a Patagônia, lá para lugares frios lá e tal, e levavam. Mas comprava já a pele. Naquela época permitia-se isso. Eles tiveram uma brilhante ideia. Pegaram alguns castores e soltaram aqui. Olha o que aconteceu. Eles devastaram, simplesmente devastaram o lugar onde eles estavam. Sabe por quê? Eles estavam fora do habitat deles. Não tinha predador natural. Não tinha quem dominasse. Eles procriaram, até que tiveram que liberar a matança dos castores para poder resolver o problema. Eles destruíram aqui. Por quê? Fora do habitat. Aquilo que está fora do lugar paralisa a sua vida. Aquilo que está fora do lugar paralisa a sua vida. Aquilo que está faltando na sua vida paralisa a sua vida. Aquilo que está quebrado na sua vida paralisa a sua vida. Começa a prestar atenção nisso, mas de maneira firme, sendo realista com você, que seu estado atual financeiro. O que a sua carteira fala sobre isso? Hoje, o dinheiro, né, moeda, papel moeda, ele já não circula muito. Mas eu também quero dar uma ideia para vocês. Comece a andar com dinheiro. Comece a andar com dinheiro. O ladrão vai roubar. Bom, se ele tiver que roubar, ele vai pegar seu celular, vai mandar você desbloquear, vai transferir, vai botar no Face aqui, vai fazer para você olhar aqui e tal, vai levar do mesmo jeito. Por que você começar a andar com dinheiro? Você vai ter, primeiro, ter o contato com o papel, moeda. Segundo, você com dinheiro, eu acho que fica mais difícil de você gastar igual no cartão, de débito ou de crédito, principalmente de crédito. Já reparou que a gente paga as coisas sem sentir? Quem já parcelou um jantar em 3 vezes aqui no cartão de crédito? Não precisa responder, não. Eu já tentei parcelar, vou responder por mim mesmo. Isso é uma mentalidade de escassez que eu tinha e eu vou contar depois. Vou falar sobre a mentalidade de escassez depois. Eu tentei parcelar em 3 vezes uma janta. Foi caro, tá, janta? Foi mole não, né, Luciano? Lá nos Estados Unidos, depois de viajar bastante, o último dia da viagem, nós fomos num restaurante muito bacana, um amigo me levou, e quando chegou lá, ele falou assim, vamos comer aquele caranguejo gigante, aquela pata que tem na pesca mortal, né? Você só vê no... Eu falei, quero. Aí tem uma bicha, eu falei, cara, traz um caranguejo inteiro. Ele falou, não, comprar uma pata para mim e uma pata para você. E elas podem comer lagosta, podem comer isso, pode comer tudo. Ah. Escolhe aí, Luciene. Ele estava com a esposa dele, com a sogra, eu estava com a Luciene, meu filho, minha nora. Conta. Aí ele pegou o papel, a conta na mão dele lá, ele conversando com o garçom, ele estava acostumado a ir ali e tal, o garçom já estava amigo dele. Aí a gorjeta lá é diferente daqui, tá? Né? Ele falou para mim assim, vamos dar 20%? Aí eu engoli, né? Falei, tá. Já não gostei do vamos, né? E nem do 20%, mas tudo bem. Aí eu falei assim, divide por 3, meu filho estava lá, eu falei, botar uma pernada no meu filho, né? Aí ele, não, deixa teu filho de fora, vamos dividir por 2. 600 e poucos dólares para cada um. Já no final de viagem, 600 e poucos dólares para cada um. Ele me mete a mão no paletó dele assim e tal. O dinheiro lá, eles não dobram igual a gente, não. Eles mantêm o dinheiro assim enrolado, né? Aí vai certinho aqui, puxa as notas e paga. Aí o cara veio para mim. Eu perguntei se parcelava 3 vezes do cartão. O cara, não. Aí paguei. Aí meu filho depois, pai, você vai querer o dinheiro? Eu falei, não, filho, agora não quero não. Mas assim, se você não tiver problema com isso, homem, pega a sua carteira aí, dá uma olhadinha nela. Como é que está arrumado o seu dinheiro? Você tem dinheiro aí? Como é que está arrumado o seu dinheiro? Está aquela bagunça? Está aquele monte de papel que a gente vai anotando e guardando? É assim que está a sua carteira? E as mulheres também. Bolsa de mulher é um enigma. Ninguém chega perto. Nem outra mulher.
Como é que está a sua carteira? Depois você vai olhar. Como é que está a sua bolsa? Né? Esquece a carteira. Como é que está a sua bolsa? Como é que está a arrumação? Cadê a chave do teu carro? Meu bem. Onde é que está a chave do teu carro? A chave de presença é um problema, né? Ela bota na bolsa e troca de bolsa. Aí não sabe que a bolsa estava a chave do carro. Falar do respeito ao nosso dinheiro. Se você respeitar o dinheiro, você está respeitando a si mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus quer de nós é o nosso tempo com Ele. É uma intimidade com Ele. Mas nós precisamos trabalhar. Nós precisamos do nosso tempo para trabalhar. Daí veio a entrega do dízimo. O dízimo é 10% do que você ganha. Eu não vim falar de dízimo aqui, é só para você entender o contexto. Mas Deus ia preferir a nossa intimidade com Ele, o nosso tempo com Ele. Mas a gente acaba tendo que entregar isso em forma de dízimo. Também podemos entregar com o nosso tempo de dedicação a Deus, né? Intimidade. Mas existe uma coisa muito importante. O diabo sempre quis tocar na glória de Deus. Ele sempre quis a glória de Deus para ele. E a glória de Deus é representada por um brilho. E esse brilho é representado por um ouro, por ouro. E o dinheiro, a moeda, o papel, o dinheiro que circula no mundo, ele tem um lastro. Qual é o lastro? O ouro. Era para nós andarmos, em vez de papel, andar com ouro. Quanto custa aqui? 50 gramas de ouro. Toma, 10. Uma. Isso ia dar muito trabalho. A pessoa fila para pesar e tal. Aí substituíram isso por papel e o ouro fica numa reserva. Correto? Aonde ele quer tocar? Na glória de Deus, que é representada pelo brilho, que o brilho é o ouro. Ele só quer tocar no nosso dinheiro. Ele quer levar o nosso dinheiro. Ele quer fazer com que você sofra por causa de dinheiro. Ele quer fazer com que nós venhamos a fazer coisas que nós nunca imaginamos fazer por causa de dinheiro. Mas nós precisamos respeitar isso. Porque o tempo que nós entregamos trabalhando é muito precioso. Então nós precisamos saber quanto a gente paga de juros por mês. Qual é o cartão de crédito, quando é que vence a data desse cartão. Né? Se eu vou ao supermercado, eu preciso pesquisar antes. Não é isso? Saber quais são suas despesas do mês, saber antes de gastar, não anotar depois. É muito importante. Se você faz isso, é muito importante. E aqui eu tenho que te falar do poder da ação. Tem poder quem age. Não adianta você ter muita ideia na sua cabeça. Eu tenho muitas ideias na minha cabeça. E eu tento colocá-las em prática ao máximo. Até estou cansativo, né, Raquel? Pode falar. Eu tento colocar minhas ideias em prática ao máximo. Porque se você não colocar em prática, se você não agir, aquelas ideias vão ficar só no campo das ideias. Tem poder quem age, e mais poder quem age certo. Essa frase é do Paulo Vieira, mas vamos um pouquinho além. Tem poder quem age, mais poder quem age certo. Superpoder quem age na velocidade certa. Se você está na velocidade errada, você tem que rever sua velocidade. Você precisa extrair a sua melhor versão. Você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da mãe aqui, as mães mais antigas, né? Mãe, mas o meu amigo foi. Você não é todo mundo. Você não vai. Você não vai. E não ia mesmo. Ia? Claro que não, né? Não ia. 10 horas em casa, hein? E 10 horas? 10 horas é tarde. Começar a anoitecer, você está em casa. Você não esperava nem o sol baixar. Né, Nilson? Seu maior recurso é o tempo que você dedica ao que realmente importa. Outro vício que nós temos um vício muito errado. Nós priorizamos fazer aquilo que é urgente e deixamos o que é importante para depois. Aí, quando aquele importante se torna urgente, nós vamos lá e resolvemos o problema de forma que a gente talvez nem gostasse de resolver. Nós precisamos valorizar e verificar e olhar e saber aquilo que é importante na nossa vida para ser resolvido.